Saiba o que é preciso para receber o benefício por incapacidade do INSS e continuar trabalhando. Esse vídeo eu estou fazendo para ajudar as pessoas que talvez estejam no caminho, digamos que errado, tentando buscar um benefício, enquanto deveriam estar pleiteando, buscando outro tipo de benefício. Vou explicar nesse vídeo, que é muito interessante, então me acompanhe até o final, mas por favor, não se esqueça de compartilhar essas informações nas suas redes sociais, no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp, para poder ajudar outras pessoas. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a todos, meu muito obrigado pela sua participação. Fica aqui o convite para você que ainda não é inscrito, aproveita essa oportunidade de ficar informado, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para receber os vídeos. Meu muito obrigado a todos que já são inscritos pela confiança no trabalho e, é claro, eu quero agradecer também ao carinho das pessoas que deixam seus comentários. A situação é a seguinte: primeiro nós temos que colocar aqui que benefício por incapacidade do INSS é quando a pessoa está incapaz de trabalhar. Então, de forma alguma, ela pode receber outro benefício ou continuar trabalhando. Mas eu vou explicar para vocês aqui como receber o benefício por incapacidade e começar a trabalhar. Eu vou deixar tudo claro para vocês, só peço que vocês já deixem aquele like, aquele joinha, para ajudar aqui na divulgação do vídeo, para outras pessoas receberem esse vídeo, para eu saber se vocês estão recebendo os vídeos aqui do canal. Vamos imaginar o seguinte: primeiro, para receber benefício porque você perdeu a capacidade para o trabalho, significa que você ainda pode realizar outro tipo de atividade diferente daquela que realizava. Então, a primeira situação para você receber o benefício por incapacidade do INSS, a incapacidade não pode ser total. Ela pode ser sim permanente, mas não total. Eu explico. A questão aqui é que você teve uma incapacidade. O primeiro caminho é sempre receber o auxílio-doença. O auxílio-doença é o caminho para tudo. Você vai agendar a sua perícia médica do INSS e o auxílio-doença é o caminho para o benefício que eu vou falar para vocês agora, assim como também para a aposentadoria por invalidez. Acontece, como eu disse lá no início do vídeo, muitas pessoas podem estar indo no caminho errado. Por quê? Vamos direto ao assunto. As pessoas buscam uma aposentadoria do INSS e elas acabam ficando cegas em relação aos benefícios ao qual elas têm direito realmente. Por exemplo, pode ser que você tenha ficado incapacitado de exercer a sua atividade de trabalho por um determinado tempo e ficou com sequelas que não permitem mais realizar algum tipo de atividade. Isso não significa que você não pode trabalhar mais em nada, muito embora seja difícil, o que nós chamamos aí de reabilitação profissional. É complicado para muitas pessoas, talvez seja a saída para outras, mas o assunto aqui não é reabilitação profissional. Se você quiser que eu fale sobre esse assunto, é só deixar aqui um comentário que eu volto em outra oportunidade para falar para vocês. A questão aqui é que, só para a gente entender, benefício por incapacidade, se você recebe auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, ou BPC-Loas, para quem não pagou e tem uma incapacidade, essas pessoas não podem trabalhar de maneira nenhuma, que elas vão perder o benefício e pode ser que não consigam mais receber depois. Eu estou falando de pessoas que ficam parcialmente incapazes, não podem realizar o trabalho antigo, mas podem realizar outros tipos de atividade. Essa sim, além de receber um benefício do INSS, que na realidade não é um benefício, é uma indenização, podem continuar trabalhando com registro em carteira de trabalho ou pagando o INSS para no futuro, assim que aposentar, elas conseguirem ter acesso aí à tão sonhada aposentadoria. Então vamos entender esse assunto direito. Eu estou falando do auxílio acidente, conhecido por muitos trabalhadores como prato de sopa. É isso mesmo, prato de sopa é o nome popular dado ao auxílio acidente, que trata-se de um benefício que possui caráter indenizatório, sendo devido aos segurados que apresentem redução em sua atividade laborativa em razão das sequelas oriundas de consolidação das lesões decorrentes de acidente do trabalho ou
de qualquer natureza. Então eu vou repetir: prato de sopa é o nome dado popularmente ao auxílio acidente, que trata-se de um benefício indenizatório, sendo devido aos segurados que têm uma redução da sua capacidade de trabalho em razão de sequelas que vieram de lesões decorrentes de acidente de trabalho ou de qualquer natureza. Também pode ser uma doença do trabalho que pode diminuir essa capacidade do trabalhador. A questão aqui, para que as pessoas não confundam em pedir aposentadoria com pedir o auxílio acidente, é o fator gerador da concessão do auxílio acidente. É a redução da capacidade de trabalho, da capacidade laborativa do trabalhador para a sua atividade que costuma fazer, a sua atividade habitual, tendo a sua origem através de acidente ocorrido dentro da empresa ou um acidente ocorrido no percurso indo para casa, né, de casa para o trabalho, ou retornando aí do trabalho para casa, ou nos casos aí de doenças ocupacionais, aquelas que se desencadeiam em razão da sua função dentro da empresa. Então é fundamental que as sequelas impliquem na redução da capacidade de trabalho que habitualmente desempenha. É fundamental que essa doença ou acidente ela reduza a capacidade laborativa do trabalhador que atualmente desempenhava. Se a redução da capacidade laborativa, naturalmente aí, o trabalhador não vai conseguir produzir com a mesma capacidade de antes do acidente ou doença profissional, essa lógica aí do benefício. Então, se existe uma redução da capacidade de trabalho, é natural que o trabalhador não consiga produzir da mesma quantidade de antes do acidente ou da doença profissional. Isso é lógico. O valor do benefício equivale a 50%, ou seja, metade do salário de benefício que a pessoa teria direito de receber, e será devido ao segurado por toda a sua vida laborativa, por toda a sua vida de trabalho, sendo cessado, ou seja, acabando esse benefício, ele acaba apenas com a aposentadoria. Antigamente, esse benefício ele era vitalício. Antigamente, o auxílio acidente, a pessoa recebia o resto da vida, recebia a aposentadoria mais o benefício do auxílio acidente. Isso não existe mais, então a partir de agora, no momento em que a pessoa consegue a sua aposentadoria, ele acaba. O melhor benefício, né, é que você pode receber e continuar trabalhando normalmente. Exatamente, se você tem uma redução da sua capacidade de trabalho devido a um problema de saúde, e esse problema de saúde veio do seu trabalho na empresa, você pode ter acesso ao auxílio acidente, se foi comunicado como forma de acidente lá na hora de pedir o seu auxílio doença, e vamos dizer assim que o melhor benefício que o auxílio acidente pode trazer para você é o fato de você continuar trabalhando normalmente com registro em carteira de trabalho e recebendo o benefício ao mesmo tempo no valor de meio salário. Esse benefício, hoje, depois da reforma da Previdência, nós estamos aqui em 2022, a reforma da Previdência foi em 2019, houveram algumas modificações. Por exemplo, ele não dá qualidade de segurado ao beneficiário. Se a pessoa não estiver pagando o INSS, trabalhando com registro em carteira, ela não tem direito aos benefícios da Previdência Social. Então, o auxílio acidente, ele não dá direito aos benefícios da Previdência Social e também não passa para a pessoa como pensão por morte, uma vez que não dá direito à qualidade de segurado do INSS. Por que eu estou falando isso? Porque antigamente o auxílio acidente ele dava qualidade, a pessoa deixava de trabalhar, recebia o meio salário e se acontecesse alguma coisa, se ela ficasse doente, ela tinha direito, por exemplo, a um auxílio doença, uma aposentadoria por invalidez. Isso não existe mais, o auxílio doença não dá qualidade de segurado, consequentemente não dá direito à pensão por morte, pois antigamente sim, dava direito à pensão por morte. Não existe mais esses dois fatores. Muito embora ele tenha 13º, tá? O auxílio acidente é metade do salário, mas é uma indenização. Também existe aquele fato de que as pessoas dizem, olha, a Constituição Federal diz que ninguém pode receber benefício menor do que o salário mínimo. Só que o auxílio acidente ele não é apenas um benefício do INSS, ele é um benefício
indenizatória, ou seja, é uma indenização porque você perdeu a capacidade de trabalho. O que eu vejo aqui, pelo menos na minha região, no interior paulista onde eu trabalho, na região aqui de Fernandópolis, Votuporanga, Santa Fé do Sul, Jales, o que nós vemos aqui? Muito comum as pessoas da atividade rural, né, sofrerem um acidente e perderem a capacidade, por exemplo, de carregamento de peso, porque tiveram um problema de coluna decorrente de acidente de trabalho. Se essa pessoa conseguir um laudo médico afirmando que foi devido ao acidente de trabalho, e lá o médico colocar quantos por cento essa pessoa perdeu, teve a redução da sua capacidade de trabalho, isso pode ser utilizado. Também o que vemos aqui normalmente na região, nós temos muitos frigoríficos, tá? Existem outras atividades, mas eu vou colocar aqui as que eu mais tenho acesso no escritório que eu presto serviço, estou trabalhando para advogados aqui no interior paulista há 18 anos. Nos frigoríficos nós vemos muitas mutilações, pessoas, por exemplo, que perderam um dedo da mão e fizeram uma cirurgia, uma recomposição e aparentemente elas não têm nada, mas perderam a capacidade de movimentar ali um braço devido a um acidente ou a mão. Então tem que saber qual a porcentagem que essa pessoa teve a perda de capacidade de trabalhar, perdeu lá 30% do movimento da mão, quebrou a clavícula, recompôs, está trabalhando, perdeu ali 50% da capacidade de levantar peso com o braço esquerdo. Tá? Então, ou seja, as pessoas às vezes confundem isso para pedir aposentadoria. É que num primeiro momento, como elas ficam afastadas até uma recuperação, sofreu uma queda, caiu lá um gancho lá do frigorífico nessa pessoa, ou ela foi levantar um peso, sofreu uma queda, fraturou a coluna, a pessoa fica em recuperação recebendo auxílio-doença, aí ela fala, olha, eu vou pedir aposentadoria, e não é esse o caminho. Você pode se recuperar para voltar a trabalhar em determinados casos, cada caso é um caso, é claro, pode ser que você tenha direito à aposentadoria, mas na grande maioria das vezes a pessoa fica com uma sequela, fraturou uma perna indo de moto para o serviço e hoje não consegue andar direito, perdeu tantos por cento da capacidade de locomoção. Isso deve ser colocado no laudo médico, levado para o INSS pedindo o auxílio acidente. As pessoas confundem, falam, não, eu vou parar de aposentar porque fiquei machucado, e às vezes não sabem que elas têm direito de receber a indenização do INSS de meio salário e continuar trabalhando. Quantas e quantas pessoas, eu citei frigorífico, porque eu vejo que perderam algum membro do corpo ali, um dedo, uma mão, às vezes perderam a capacidade de movimentação por cortes de instrumento cortante, e essas pessoas continuam trabalhando normalmente, cumpriram o período do auxílio acidente, receberam o auxílio doença acidentária, retornaram à atividade de trabalho e não sabem que têm direito a esse benefício. Esse benefício está em casa. Eu vi aqui numa indústria de alimentos aqui no interior paulista, não vou citar o nome da indústria, mas a pessoa manuseando um vidro de conserva, estourou o vidro e o corte na mão fez com que a pessoa perdesse a capacidade de movimento. Essa pessoa hoje recebe auxílio acidente e não aposentadoria e continua trabalhando na mesma empresa em outro setor. Então, às vezes, o caminho pode estar errado. Pode ser que você tenha direito a outro benefício, acesso a outro benefício. É uma questão de você pegar a documentação, sentar na frente de um profissional, de um advogado e ver todas as possibilidades. Talvez ficar batendo naquela aposentadoria, isso não seja o correto. Talvez você tenha direito de receber meio salário, continuar trabalhando, recebendo essa indenização até a hora da sua aposentadoria. É uma das dicas que eu vou trazer aqui para vocês que estão batalhando aí há muito tempo buscando a aposentadoria. Ficou alguma dúvida? Eu volto a qualquer hora aqui, a qualquer momento, vocês vão deixar comentários, nós vamos falar desse mesmo assunto quantas vezes for necessário. Já tem vídeos aqui no canal falando sobre isso, mas a questão é que as pessoas precisam das informações. Se você sabe dessa informação, compartilhe com as outras pessoas. Se souber de alguma dúvida aqui do canal, pode ajudar, responde sim. Afinal de contas, nós temos que compartilhar as informações. Muito obrigado pela sua presença. Daqui a pouco eu volto com outro vídeo informativo. Estamos aqui no início do ano de 2022. Forte abraço a todos. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.